Você está ouvindo Agronomia e Questão Ambiental, o seu podcast de informações do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. No podcast de hoje, sementes crioulas. A Covid-19 é um professor cruel, porque ensina matando, afirmou em entrevista o sociólogo português Boaventura de Souza Santos. A principal lição é que a pandemia causada pelo coronavírus é resultado das ações desordenadas dos homens para com o meio ambiente e o desrespeito para com a natureza. Nesse cenário, a questão ambiental abriga inúmeros problemas causados pela ação do homem ao ecossistema, que perturbam e, por vezes, inviabilizam a construção do desenvolvimento sustentável, provocando consequências desastrosas à qualidade de vida dos seres humanos e animais e comprometendo o futuro saudável para as próximas gerações. Os resultados indesejáveis desse modelo civilizatório repercutem nos sistemas de vida vegetal e animal, que são afastados do seu equilíbrio, no esgotamento do solo, na escassez e na contaminação da água, na desigualdade do acesso à terra como elemento produtivo essencial à produção agrícola, no êxodo agrícola dos jovens da agricultura familiar, entre outros fatores. A agronomia, por meio da extensão rural, dispõe de um leque mais amplo de possibilidades para o enfrentamento da questão ambiental. Isto porque lida com elementos essenciais à vida, como a terra, a água, as espécies vegetais e os humanos. Fiel a tal compreensão, os estudantes do 9º período de agronomia da UFRPE produziram uma série de podcasts sobre a questão ambiental, no âmbito da disciplina Extensão Rural, sob a coordenação da professora Salete Talk. O objetivo é demonstrar alguns dos problemas ambientais presentes na região Nordeste, assim como as possíveis soluções que as práticas agronômicas apresentam para o enfrentamento das desordens do meio ambiente e a consequente promoção do equilíbrio ecológico do planeta. Neste episódio, criado pelos alunos Mariana Damasceno, Maria Juliana e Tiago Farias, apresentaremos sobre sementes crioulas. As sementes crioulas, também chamadas de sementes tradicionais, sementes da paixão ou sementes da solidariedade, são, por definição, variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares ou camponeses, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades. Contudo, semente crioula ou nativa é um termo, pois não é reduzido apenas à semente em si, mas também pode se referir a tubérculos como batata, cará, mandioca, entre outros alimentos conhecidos. Elas são escolhidas pelos agricultores e seu processo de seleção se dá pelo olho experiente do produtor, selecionando as mais bonitas, aparentemente sem defeitos ou doenças, ou seja, as melhores. Essas são destinadas à nova plantação, enquanto que as demais são consumidas ou trocadas entre os moradores da comunidade. Selecionadas por décadas, passadas de geração em geração, as sementes crioulas em especial foram e seguem até hoje preservadas por famílias de agricultores, guardiões ou bancos de sementes, sendo consideradas sinônimo de alimentação saudável. Contudo,
Diferentemente das sementes utilizadas na agricultura moderna, a semente crioula não passou por nenhuma modificação genética por meio da interferência humana, e isso garante naturalmente uma vasta gama de diversidade genética, representando independência na vida do agricultor familiar, permitindo que o mesmo não fique dependente de grandes empresas e seus pacotes tecnológicos. Porém, em 1960, com o advento da Revolução Verde no Brasil e a consequente expansão do modelo produtivo do agronegócio, observou-se que no campo brasileiro, as sementes crioulas, que constituíam peça-chave para qualquer sistema de produção, foram sendo substituídas inicialmente por variedades modernas, posteriormente pelos híbridos e mais recentemente pelos transgênicos, que são organismos geneticamente modificados, visando o aumento da produtividade física dos cultivos agrícolas. Diante disto, espaços que antes eram destinados ao cultivo com sementes crioulas de várias culturas passaram a ser substituídos por monocultivos comerciais. É então que entra na discussão um tema de extrema importância: identidade. Muitos desses agricultores, na esperança e promessa de melhoria de vida, deixaram de lado as sementes crioulas, perdendo assim sua identidade ancestral. Vários desses perderam totalmente o domínio de suas plantações, no sentido de ficarem completamente reféns de pacotes tecnológicos milagrosos, deixando de ter sua independência, tanto de cultivo quanto de costumes. O processo de substituição das sementes crioulas por sementes melhoradas pode causar perdas irreparáveis de grande parte da agrobiodiversidade, que vão desde a erosão genética dos recursos naturais até a mais drástica, como a insegurança alimentar e a dependência das sementes melhoradas. Contudo, atualmente, a agroecologia, por meio do manejo e da conservação das sementes crioulas, busca o estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis, pois estas sementes representam a cultura e o modo de viver das comunidades agrícolas e estão associadas também a práticas tradicionais de manejo do agroecossistema, que é um sistema de produção agrícola. Atualmente, culturas como o milho e o feijão, que antes existiam milhares de variedades, hoje encontram-se praticamente extintas, existindo apenas nas mãos de poucas comunidades. Desta forma, a conservação das sementes crioulas é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Fato esse garantido pelo importante papel que o agricultor familiar desempenha com as espécies agrícolas, o que garante uma ampla diversidade de sementes e plantas cultivadas, uma vez que estes são de suma importância em estudos de resistência, seja a pragas ou a doenças. Para a conservação destas sementes, são aplicadas estratégias em habitats naturais e fora dos habitats naturais, além de feiras de sementes e dos bancos locais de sementes, que constituem uma estratégia segura para a conservação das variedades locais em uma determinada comunidade ou região. Outro fato que não podemos esquecer é a contaminação cruzada que ocorre nesses plantios de monocultura de híbridos, que ficam próximos aos crioulos, principalmente em culturas como o milho, que possui polinização aberta, com alcance de até 1 quilômetro de uma planta a outra e que ainda tem essa distância aumentada quando da presença de ventos e insetos polinizadores. Isso também fez com que ocorresse a diminuição das áreas plantadas com sementes crioulas. Diante dessa situação caótica, os guardiões, sejam homens ou mulheres produtores, passaram a lutar para a sobrevivência de suas tão valiosas sementes, criando associações e cooperativas para a conscientização e defesa dessas sementes. Para tanto, é preciso também apoio de cunho governamental,
políticas públicas para a defesa e conhecimento a respeito dessas sementes. Em pesquisa realizada com alunos das Ciências Agrárias da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em parceria com alunos da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, acerca do conhecimento a respeito de sementes crioulas, verificou-se que muitos desses alunos desconheciam totalmente o tema, não sabem onde encontrá-las, quem as desenvolve ou se já consumiram as mesmas. Em relação a ter ouvido relatos positivos ou negativos a respeito das mesmas, alguns afirmaram que traziam malefícios a produções e que não serviam para nada. Essas afirmações chamam a atenção alarmante por virem de pessoas ligadas de certa forma à agricultura e que possuem informações superficiais e errôneas a respeito das sementes crioulas. É preciso mudar essa realidade. Haja vista que alunos de universidades federais detêm informações equivocadas, quanto mais cidadãos comuns que não são ligados à agricultura, pois muitos não conseguem enxergar a importância das sementes crioulas por puro vício visual, arraigados na estética e na beleza trivial, cegos para o encanto intrínseco na coloração dos crioulos. Você acabou de ouvir Agronomia e Questão Ambiental, o seu podcast de informações do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Este foi um programa produzido por alunos de Agronomia da UFRPE, sob supervisão da professora Salete Talk.